Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos orar? Pai amado, eu quero te exaltar e pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Mas o Senhor vai me usar nesta noite, Pai. Tenha misericórdia da minha vida, Pai, porque sou pecador e eu preciso da Tua misericórdia. Me usa como instrumento para que a Tua mensagem possa alcançar cada coração, Pai. Ó Deus, e de maneira, Pai, adequada a cada um, a Tua revelação possa produzir frutos de vida, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Parece loucura a cruz, é o tema dessa mensagem. Só parece. A cruz, irmãos, ela era um instrumento e um meio mais vil, mais humilhante, mais repugnante que um homem poderia passar. Se você tem na sua mente algo que seja humilhante, algo que você nunca na sua vida deseje passar, isso ainda é menor do que a cruz. Estar na cruz era você ser visto como o ser humano da pior espécie. Estar na cruz era você ser visto como uma pessoa desprezada, uma pessoa inútil, uma pessoa que precisa desaparecer deste mundo. Sumir da face da terra, é isso que representava a cruz. E nós vemos que você ver o seu Salvador, o Rei, o seu Senhor, e declará-lo como o Senhor da sua vida, alguém que passou por isso, parece loucura. Como eu posso declarar Rei alguém que passou pelo meio mais repugnante e vil deste mundo? Como eu posso declarar Rei alguém que foi considerado no meio de todos como o pior pecador de todos? Barrabás, um homem que era assassino, um homem que era desprezível, foi posto ao lado de Cristo e a multidão, ela gritou: solta Barrabás, solta Barrabás. Ao dizer isso, ela estava dizendo: pior do que ele, quem deve sumir de verdade é este outro, Jesus. Eu confesso aos irmãos que para as pessoas isso parece loucura, mas na verdade isso era necessário, era preciso, e se não fosse assim, eu e você não teríamos razão de estar aqui. O primeiro ponto que eu quero destacar é que parece loucura a cruz porque nós vivemos e somos materialistas. Vivemos no mundo materialista e somos materialistas. Tudo na nossa vida gira em torno de coisas. Eu trabalho para ter uma casa, eu trabalho para sustentar a minha família, para comprar alguma coisa para os meus filhos, para minha esposa. Nós vivemos para ter coisas e ter mais coisas. Nós estamos construindo, economizando, para que no futuro a gente possa ter um futuro seguro. Tudo na nossa vida se resume, parece que a ter, a possuir. Nós vivemos isso e não é algo que diz respeito só a nós deste tempo. Isso é desde que o homem se deu conta da sua existência. O mundo grego, os gregos, eles eram muito materialistas, muito racionalistas. A filosofia grega, amados, ela era aquela que só via as coisas pela ótica da razão, por aquilo que era palpável, visível. E a ideia, irmãos, de um Deus invisível, ele se tornar um homem, isso era inconcebível na mente de um grego, de um romano. Olhar para um ser divino, um ser infinito, e agora ele está manifestado na pessoa de Jesus Cristo,
Isso é um absurdo, uma loucura. Os gregos, eles diziam algo. O divino, ele é uma estrutura anônima e cega. Não pode ser uma pessoa. Ele é uma estrutura impessoal. Ele é um ser infinito. E como infinito, ele pode residir, morar em alguém que é finito. Porque Jesus, ele era homem, plenamente homem. Os gregos, eles achavam que o infinito, ao estar presente na vida daquele que era finito, como nós somos, isso causaria nossa destruição. E muitos filósofos, eles duvidavam das divindades por isso, porque eles diziam que não pode ter a relação entre o infinito com aquilo que é finito. Eu não sei se vocês já assistiram um filme de super-heróis. Claro, alguns de vocês, não todos, talvez. Mas nos filmes de super-heróis, quando um super-herói ele ganha uma força, uma super força, e ele vai pegar algo, ele quebra aquilo, e ele vai salvar uma pessoa que está no perigo, ele vai dar um empurrão e o empurrão sai com uma força desmedida e ali quebra uma parte do corpo daquela pessoa, ele fica com medo dele mesmo, ele não sabe como lidar com aquilo. É muito poder, é muita força. E a ideia grega era de que o poder desse ser divino, da divindade, era tão infinito, tão grande, que se ele estivesse tendo relação conosco, nós não suportaríamos, seríamos destruídos. Como pode ter agora um ser divino numa pessoa? Não é possível. Eu costumo dizer, todos aqui conhecem o Oceano Atlântico? Eu fiz essa pergunta em outra igreja e as pessoas não souberam o que era o Oceano Atlântico. É a nossa costa, é a praia, é o oceano que banha a nossa costa marítima. E aí, irmãos, você conhece, você se banha, e talvez você diga, eu conheço desse oceano. E alguém, um mergulhador que vive lá procurando alguns peixes, alguma coisa ali na praia, ele disse, eu conheço mais do que ela, porque eu estou aqui todo dia e estou aqui mergulhando. Mas o marítimo, ele pode dizer, eu conheço mais, eu fico 2 meses no mar, e aqui e ali eu viajei já por esse oceano por quilômetros, eu conheço mais dele. E talvez aquele que trabalha no submarino diga, eu conheço ainda mais, porque eu conheço não somente a superfície do mar, mas as profundezas também. O fato é, irmãos, que todos conhecem uma porção do oceano, não todo ele. É imenso, é grande demais. E talvez nesse copo com água, se eu tivesse uma água da praia, eu poderia dizer, eu também conheço do oceano. No Atlântico aqui eu poderia dizer, eu conheço do oceano também. Eu conheço um pouco dele. Eu tenho ele aqui em mãos. Mas o oceano todo não pode estar dentro desse copo. É poder demais, é água demais. Poderia, Renan? O oceano eu dizer que eu conheço todo o oceano? É muita coisa para uma porção tão pequena. É algo tão grande que não poderia ser contido neste copo. Este era o pensamento grego. A divindade ela não pode ser contida em uma pessoa, porque é um ser limitado demais. É como se você enchesse um balão com o ar de todo mundo. É impossível. Mas essa pergunta também foi feita por alguém, uma mulher chamada Maria. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, Maria ela tem um diálogo com o anjo Gabriel. E o anjo declara que ela estaria concebendo e dando à luz a um ser divino, gerado pelo Espírito Santo de Deus. E a pergunta que Maria faz, como se dará isso? Em outras palavras, ela estava questionando como a divindade pode habitar agora no meu ventre. E o anjo responde no verso 37, porque para Deus nada é impossível. É Ele que traz à existência aquilo que não tem existência. É Ele que fez dos pães multiplicarem-se, um pão que nunca foi trigo e um peixe que nunca nadou numa água.
Ele, irmãos, ele pode conter a sua plenitude, como diz lá em Colossenses capítulo 2, verso 9. Coloca para nós aí. Colossenses capítulo 2, verso 9 vai dizer: porquanto nele habita o quê? Corporalmente, no seu corpo, toda a plenitude da divindade. Uma parte? Não. 99%? Toda a plenitude da divindade residiu no corpo de Cristo. É um milagre, irmãos, é o oceano cabendo dentro de um copo. Nós não podemos explicar isso, irmãos, mas nós não vivemos como os gregos viviam, somente pela razão. O Evangelho, isso, ele rompe a barreira da razão e nós entramos agora na atmosfera da fé. Aleluia. Nós vivemos por fé, irmãos, vivemos pela fé. E precisamos, irmãos, passar e transmitir isso para aqueles que nos acham loucos. Para aqueles que acham isso uma loucura. Mas nós não devemos passar isso de uma maneira que estes homens que não queriam enxergar o invisível e somente queriam as coisas palpáveis como nós queremos. Eu só acredito em Deus se Ele fizer isso na minha vida. Eu só acredito em Deus se Ele realizar tal milagre na minha vida. A loucura da cruz, ela exige que eu e você nos desprendemos, irmãos, desse materialismo. Nós precisamos entender, irmãos, que Cristo, Ele é a manifestação da plenitude de Deus. Ele é o Verbo encarnado. Ele é a imagem do Deus invisível, como diz no capítulo 1 de Colossenses. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. A gente viu a glória de Deus em Cristo. Quando Moisés estava no capítulo 33 ali de Êxodo, vai mostrar o evento em que Moisés, ele tem um diálogo com Deus. Eu já falei isso aqui. E no diálogo ele pede: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre a tua glória. Ora, Moisés já tinha visto o mar se abrir. O maná surgir como orvalho no solo, peixes caírem do céu, carne cair do céu, peixes não, carne das codornizes. Moisés já tinha visto a água sair da rocha. Moisés tinha visto um rio que era impróprio ali, um lago, águas ali de mar, as águas de mar se tornarem agora boas, próprias para beber. Ele já tinha visto muita coisa. Ele viu uma coluna de fogo, uma nuvem que guiava o povo. Mas em certo momento, Moisés pede a Deus: eu quero ver a tua glória. Ele tinha visto Deus se manifestar no Sinai, em terremoto, em trovão, em fogo. Mas ele queria ver a glória de Deus. E no verso 18, do capítulo 33, a resposta de Deus vai ser reveladora. Eu vou mostrar a minha glória. Passarei toda a minha bondade diante de ti. Glória a Deus. Toda a minha bondade. Farei passar toda a minha bondade diante de ti. E te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Deus não estava querendo se mostrar altivo. Simplesmente ele estava dizendo: eu sou o justo juiz que concede misericórdia e compaixão a quem eu quiser, porque eu sei julgar todas as coisas. Glória a Deus. Eu sou o único que pode julgar isso. Mas eu tenho compaixão, eu tenho misericórdia, eu tenho bondade. A glória não é uma profecia, não é eu sapatear, a glória não é agora eu sair dando profecias de vitória, revelações que vão transformar a sua vida. A glória é bondade, compaixão, misericórdia, justiça. Mas Moisés, quando viu isso, o Senhor falou: você vai estar numa fenda, eu vou colocar uma mão diante de ti e você vai ver somente minhas costas. Em outras palavras, ele estava dizendo: você vai ver isso muito pouco, de maneira muito limitada.
Mas no tempo certo, eu vou revelar a plenitude da minha glória. Glória a Deus. É o que o verso 14 de 1 João vai dizer, João capítulo 1. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, Jesus Cristo. Os gregos não queriam acreditar e crer no invisível, mas o invisível se fez carne na pessoa de Jesus. O Verbo agora, ele manifesta essa glória, essa bondade numa pessoa. A bondade é uma pessoa, o amor é uma pessoa, a misericórdia é uma pessoa, a compaixão é uma pessoa, a justiça é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Ela tem um nome, meus amados, é Jesus. Nós vemos o amor de Deus quando conhecemos a Cristo. Nós vemos a justiça de Deus quando conhecemos Jesus. E eu e você precisamos conhecer Ele. Mas, porque Ele é uma fonte infinita de conhecimento. Eu fico imaginando um mergulhador dizendo, eu vou durante toda a minha vida conhecer cada centímetro do oceano. Talvez se ele dissesse isso para mim e para você, a gente daria uma risada. Porque nem toda uma vida é suficiente para esse mergulhador conhecer todo o oceano. Eu quero dizer, Deus é muito maior do que esse oceano. E Ele quer que nós prossigamos em conhecê-lo cada vez mais. É como se Ele convidasse eu e você para mergulharmos no oceano da sua intimidade, e eu e você estivéssemos na praia brincando de castelinho. É como se Ele convidasse eu e você, irmãos, a conhecer mais dEle, dessa intimidade, deste amor, dessa bondade e misericórdia, mas nós estamos ali brincando com os nossos brinquedos, e o inimigo, ele oferece muitos. E ao invés de mergulharmos, nós ficamos no raso, fazendo aquilo que achamos que é mais divertido, que nos proporciona um prazer momentâneo. A bondade e a misericórdia, essa loucura da cruz, o fato de o divino não poder ser encarnado em uma pessoa, na verdade é a fonte de vida para mim e para você. O que eles diziam ser loucura é o maior ato de sensatez que um homem pode ter. Crer em Jesus Cristo e conhecê-lo cada vez mais. Eu não sei o que você está fazendo da sua vida, mas eu não perderia um minuto sequer em deixar de conhecer Jesus. Eu não prosseguiria. Conheça Cristo. Mergulhe neste conhecimento antes que seja tarde. Ele nos convida a conhecê-lo mais e ele me constrange a isso. Parece loucura, meu amado, porque eu preciso crucificar o meu sentimento materialista de conquistar algo, de conquistar os meus sonhos, os meus projetos até ministeriais, projetos, irmãos, de alcançar um conhecimento teológico maior. Eu preciso, irmãos, crucificar tudo isso para mergulhar em Cristo, para mergulhar na vontade de Deus. E não é fácil. Não é fácil para mim e para você. A cruz, ela não é, irmãos, um chamado somente para Jesus, é um chamado para mim e para você. Jesus, ele disse para os discípulos e para a multidão: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Aí tem gente que fala, tá num emprego ruim, sabe? Porque trabalho hoje em dia é pesado. Aí você passa do horário, o patrão explora, paga pouco, às vezes é um banco de horas eterno. E aí você pega e fala assim, mas a Bíblia diz, né, que a gente deve tomar a nossa cruz. Mas a cruz não é o teu patrão. Eu estou no meu emprego ali, preciso sustentar minha casa, eu estou preso ali. A minha cruz é o meu emprego. Não é o seu emprego. A minha cruz é
pessoa ali que fica me perseguindo, me espezinhando, eu tenho que suportar, talvez até um familiar. Não é, irmãos, isso não é a sua cruz. O contexto da cruz para esses homens era morte. Morte. Tomar a cruz era estar disposto a morrer pela causa do Evangelho. Tomar a cruz, irmãos, era estar disposto a mortificar a sua vontade todos os dias. E é isso que nós precisamos fazer. A loucura da cruz parece loucura aos nossos olhos, por isso, porque eu e você precisamos matar o nosso eu. É isso que nós precisamos fazer. Assassinar o nosso eu. O nosso materialismo, o querer ter. Eu preciso matar isso, eu preciso, irmãos, abandonar isso, renunciar, negar isso. E deixar aos pés da cruz. Deixar aos pés da cruz, lançar aos pés da cruz. Lá em Mateus capítulo 6, verso 19 e 20 vai dizer: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. O maior investimento que você pode fazer não é na bolsa de valores, não é na poupança, não é se especializando numa carreira. Tudo isso pode fazer bem a você, mas não é o maior investimento. O maior investimento chama-se investir no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Eu e você precisamos conhecê-lo. Esse é o maior investimento das nossas vidas. Um homem, há uma parábola de Jesus onde ele conta a história de um homem muito rico que junta muitas coisas e diz, após juntar ele fala: agora sim, eu estou juntando, mas vou juntar mais, para quando chegar na minha velhice, eu dizer: agora eu posso descansar. E Jesus vai dizer que o Senhor fala para ele: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que você fez? A loucura, na verdade, não está em nós, está nesses que desconhecem de Jesus Cristo. Mas também, irmãos, a loucura parece loucura cruz, porque nós somos egoístas. Além de materialistas, nós somos egoístas. Sempre olhamos para os nossos interesses, sempre. Lá no verso 23 do capítulo 1, vai dizer: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A cruz era um escândalo para os judeus, porque os judeus eles não conseguiam conceber a ideia do rei deles morrer da forma mais vil. Não concebiam a ideia do rei deles ter vindo da forma mais humilde. Jesus nasceu numa manjedoura, foi criado na vila de Nazaré, ao ponto de um dos apóstolos dizer: há alguma coisa de bom que possa vir de Nazaré? Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, ele não veio de uma linhagem, irmãos, de homens ricos ali. Ele não nasceu do ventre da esposa do sacerdote, do sumo sacerdote. Mas Jesus veio de uma forma simples, sutil, de uma forma, irmãos, que eu e você não esperávamos. E isso parecia loucura para os judeus. Deus iria providenciar um homem bonito, alto. A Bíblia diz que ele não tinha formosura. Deus viria de um homem que é guerreiro. Jesus era manso. Ele é o Senhor dos exércitos. Mas ele luta as batalhas que devem ser travadas, não guerras por interesses humanos. A cruz parece loucura para os judeus, irmãos, porque eles visavam os seus próprios interesses. Eles queriam um rei que libertasse Israel e colocasse a nação de Israel no mais alto lugar das nações. Um rei que não está trabalhando para a nossa libertação, um rei que não está ali trabalhando e fazendo sinais e prodígios para colocar esses romanos desprezíveis no lugar deles.
E aí Jesus, ele diz, eu não vim para derrotar os romanos, mas eu vim para salvá-los também. Não pode. Os samaritanos, você queria chamar alguém de algo ruim, você dizia, você é um samaritano. A gente diz outros nomes, né? A gente vê alguns palavrões, mas um dos piores naquela época era você dizer, você é um samaritano. O samaritano era alguém que residia em Samaria. Eles eram um povo desprezível aos judeus. E aí Jesus vinha, eu vim para salvar os samaritanos. Eu vim para salvar o mundo. Para o grego, para o judeu, isso é loucura, porque eles são egoístas. Nós somos. Nós queremos um Cristo que atenda aos nossos caprichos. O que é algumas religiões que existem os santos e aí eles fazem votos e tentam cumprir esses votos para obrigar um santo a atender os seus caprichos. Egoísmo. Nós não estamos aqui para servir a Deus, nós estamos aqui para ser servidos de Deus. E agora Deus deve vir com a bandeja, entregar nas tuas mãos a chave da vitória. É o que nós queremos. Eu vejo um anjo de branco andando na direção e entregando a chave na bandeja, é o nosso mordomo. Fazemos de Deus e de Jesus o nosso servo. Mas ele diz, eu sou o Senhor. Eu sou o grande, eu sou. Se você visse a grandeza dele, se nós mergulhássemos no conhecimento e na beleza desse Deus, nós nos prostraríamos, nos humilharíamos e dizeríamos a ele, eu quero servir-te mais. Parece loucura, irmãos, ter que renunciar, ter que abandonar, irmão, nosso eu, matar as nossas vontades, os nossos desejos para viver a vida agora de Cristo, porque isso é o Evangelho. É a morte do eu, irmãos, o batismo é isso, o batismo é a imersão de um homem sobre as águas, que simboliza naquele ato que ele mergulha, naquele momento ele está morrendo para o mundo. E ali debaixo daquelas águas fica o velho homem e ele renasce uma nova criatura. Para que você ressuscite, você precisa morrer. E isso parece loucura. Isso é uma loucura. A mensagem da cruz parece loucura. Mas eu digo para você, ela é vida. Glória a Deus. Para que você cresça, você precisa se humilhar, diminuir. Para que você seja o primeiro, você tem que ser o último. É loucura, é um paradoxo. Houve um homem que se encontrou com Jesus, chamado Nicodemos, no capítulo 13 do Evangelho de João, que era o mais importante dos homens naquele lugar, chamado de príncipe dos judeus. Um homem que conhecia das Escrituras, um homem que tinha moral, que tinha caráter, que passava nas ruas e as pessoas diziam, olha lá, ali é um homem de verdade. Mas ele se encontra com Jesus e quando ele se encontra com Jesus, Jesus diz para ele, Nicodemos, na verdade eu te digo que você precisa nascer de novo. Nicodemos estranha. Eu acho que talvez na mente dele ele diz, talvez Jesus não saiba que eu conheço as Escrituras, que eu ensino a Bíblia. Jesus, você precisa nascer de novo. Você precisa morrer. Será que eu preciso voltar no ventre da minha mãe? Acaso eu preciso voltar no ventre da minha mãe para nascer? Não, você precisa morrer, Nicodemos. Morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para as suas vontades egoístas, morrer para os seus sonhos e projetos e agora nascer como uma nova criatura que vive para fazer a vontade do seu Senhor, o seu Salvador que está diante de você. E isso parece loucura aos teus olhos, mas eu quero dizer para você, é isso que vai providenciar uma eternidade da minha presença. E talvez Nicodemos possa ter pensado, isso é loucura. Jesus não se revela a Nicodemos, ele
continua o diálogo, ele mostra que ele veio para salvar o mundo, mas ele não se revela a Nicodemos. No capítulo seguinte, o Evangelho de João vai mostrar uma outra realidade. Não é um homem de caráter, mas uma mulher que era uma adúltera, uma mulher que dava em cima de homens casados. Uma mulher que era desprezada, que o povo evitava estar na presença dela. É esta mulher agora que é narrada e descrita no Evangelho. E não é ela que vem ao encontro de Jesus, é Jesus que vai ao encontro dela. E neste encontro, Jesus diz para ela: olha, eu tenho uma água viva, e se eu der dessa água para você, você nunca mais terá sede. E diferentemente de Nicodemos, ela não tinha uma certa educação. Ela vai e diz: você tem dessa água? Me dá dessa água então, para mim não ter que vir nesse poço. Ela é sarcástica, ela zomba. E aí Jesus, ele confronta o pecado daquela mulher. Mas em um certo ponto, ela reconhece que Jesus era alguém que poderia salvá-la. Ela diz: eu sei que o Messias haveria de vir ao mundo e salvar todos, mas o Messias virá. E aí Jesus disse: olha, mulher, o Messias já veio, e sou eu que falo contigo. Sou eu que falo contigo. O Messias já veio. Para ela não pensou que aquilo era loucura. Ela creu naquela palavra. Ela se torna uma missionária. Ela evangeliza a sua vila inteira. E todos são salvos. Agora nós vimos que o Senhor é o Salvador do mundo. Todos declaram isso. A cruz, irmãos, ela parece loucura, mas na verdade ela é aquilo que é a razão da nossa existência. A mortificação da carne, irmãos, nós precisamos mortificar a carne. É uma cruz que eu e você devemos levar todos os dias. E eu suplico a vocês uma coisa. Eu rogo a vocês uma coisa. Que vocês apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que vocês ofertem as suas vidas como sacrifício. O sacrifício, ele era morto. O sacrifício, ele era oferecido a Jesus. E eu e você devemos fazer isso com as nossas vidas. Mortificar a carne. As pessoas não querem isso. Eu também não queria isso em certo tempo. Dura esta palavra. E alguns não podem ouvi-la. Não suportam ouvi-la. Mas eu quero dizer para você, isso é a razão da nossa existência. Glória a Deus. Enquanto eu e você temos tido um comprometimento com o Evangelho, com essa cruz, em mortificar o nosso eu, em matar ele. Não queremos essa morte. Nós não queremos esvaziar-nos de nós mesmos, irmãos. Eu quero dizer para você só vai ser cheio se você se esvaziar de si. Enquanto nós estivermos cheios de nossos sonhos, vontades, projetos, de tudo, nós não vamos ser cheios do Espírito Santo. Na teologia nós chamamos isso de kenosis, a teologia do esvaziamento. Porque Cristo se esvaziou de toda a sua glória. Cristo se esvaziou. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. É isso que o Evangelho ele fala. Ele diz de alguém que se esvaziou da sua glória, se esvaziou de todo o seu poder, de toda a sua autoridade. Ó, irmãos, e se apresentou como servo, o nosso servo. Para que eu e você, ele ensinasse eu e você que nós deveríamos também nos esvaziar, mortificar a carne, matar o nosso eu. Qual é o seu comprometimento com a cruz? Qual é o seu comprometimento com o Evangelho? Eu quero ler aqui um texto do Donald Carson, é um dos meus teólogos preferidos.
Ele tem um livreto que chama-se Noções Básicas para os Crentes. Noções Básicas para os Crentes. Ele vai dizer o seguinte no texto. Ele vai descrever uma situação hipotética de um crente conversando com Deus, com Cristo. E ele dizendo a respeito do quanto de evangelho ele quer na vida dele. Quanto de evangelho você quer na sua vida? Isso vai mostrar o que a cruz representa para mim e para você. E o texto diz o seguinte: eu gostaria de comprar mais ou menos $3 de evangelho. Vou substituir a palavra dólares por real, tá bom? Eu gostaria de comprar mais ou menos R$3 de evangelho. Por favor, só 3. Não muito, apenas o suficiente para me fazer feliz. Eu quero uma quantidade de evangelho que me faça feliz. Mas não quero o evangelho demais para que eu fique dedicado ao serviço do reino e me ocupar demasiadamente. Não quero esse tanto de evangelho. Eu não quero tanto evangelho que eu aprenda realmente a odiar a cobiça, porque eu quero cobiçar riquezas. Eu quero ter mais, eu quero ser rico. Eu não quero tanto evangelho que eu tenha que me abdicar de alguns prazeres. Certamente, não quero tanto que eu comece a amar os meus inimigos e a prezar pela autonegação. Eu não quero isso. Eu não quero um evangelho que me faça também contemplar o serviço missionário em alguma cultura diferente, porque eu quero ficar na minha terra, próximo dos meus pais. Talvez. Eu quero ficar no meu cantinho. Eu quero um evangelho que se adeque à minha realidade. Eu quero êxtase. Eu quero arrependimento, não arrependimento. Eu quero transcendência, não transformação. Eu gostaria de ser querido por algumas pessoas gentis, perdoadoras e de mente aberta, mas eu mesmo não quero amar aqueles de diferentes raças, especialmente se eles tiverem um cheiro estranho. Eu gostaria de um evangelho suficiente para fazer a minha família segura e os meus filhos bem comportados, mas não tanto que eu descubra as minhas ambições redirecionadas ou as minhas doações por demais alargadas. Eu não quero um evangelho que me faça entregar a minha riqueza em serviço do reino, não. Eu gostaria de levar somente R$3 de evangelho, por favor. É alguém que não escolheu a cruz. Um relato de alguém que não vive para morrer e para que agora ele renasça como um servo. Que ele viva não mais a sua vida, mas viva a vida de Cristo. É alguém que quer conformar o evangelho a se adequar à sua realidade. E não é isso, Deus não se adequa, irmão, à nossa realidade. É nós que nos adequamos a Ele. Parece loucura cruz, porque a renúncia não é fácil. Mas o Senhor convida a mim e você a renunciarmos um pouco mais. A não levar somente R$3 de evangelho, mas comprarmos tudo, com tudo que temos, com toda a sua vida. Compre mais do evangelho, para que esse evangelho ele realmente possa transformar a sua vida. Fique de pé. Eu não sei o tipo de comprometimento que cada um aqui tem com o evangelho de Cristo, com a cruz de Cristo. E talvez Deus ele tenha somente sido um ser invisível para alguns. Mas Ele quer se revelar a você. Ele quer se revelar mais a mim. A mim e a você.
E parafraseando uma canção de um compositor chamado Augustus Toplady, ele vai dizer: nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a cruz me agarra. Aleluia. Talvez você se pergunte: como eu devo me achegar a Cristo? E a resposta é: sem nada em suas mãos. Sem nada em suas mãos. Porque toda altivez, todo orgulho que eu tinha, todo senso de justiça distorcido que eu tinha, foi deixado aos pés da cruz. E eu cheguei aos pés da cruz, sem nada nas minhas mãos, e agarrei-me a essa cruz. E eu confessei a ele, dizendo: eu não posso nada, eu não sou nada, eu não tenho nada, mas o Senhor pode tudo, o Senhor tem tudo, e o Senhor fará conforme a tua vontade. O Evangelho é isso, é vir sem nada, é crucificar tudo e entender que nós não temos nada, que isso que achamos que temos, na verdade, isso não é nada.